Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero compartilhar meus livros favoritos desse ano, então eu separei 6 livros que eu mais gostei. Eu quero falar aqui sobre livros de espiritualidade, de não ficção, de ficção e quem sabe algum deles te inspire a começar novas leituras. Então vamos lá, o primeiro da lista é um livro que é queridinho meu, ele se chama Red Alliance. Ele tem um significado especial para mim, porque ele foi escrito pelo meu pai. Para quem não sabe, o meu pai ele é escritor espiritualista e esse livro realmente tem uma história incrível. Eu queria que todo mundo conhecesse essa história. Ela é baseada em fatos reais e narrada sobre a ótica espiritual. Então, o livro ele foi escrito através de psicografia intuitiva e conta a história de uma rede secreta que atuou na época da Segunda Guerra Mundial e ajudou a salvar a vida de milhares de judeus que estavam sendo perseguidos. E a história ela vai entrelaçando eventos da dimensão física com a dimensão espiritual. Então aparece também algumas explicações dos mentores, alguns cenários na colônia espiritual e várias outras coisas. Então é aquele livro que quando você começa a ler, você fica curioso para saber o que vai acontecer e você simplesmente não consegue parar. Inclusive, deixa eu contar aqui uma história. Desde, acho que ano passado e ano retrasado, eu estava lendo muito livro de não ficção. Por exemplo, livros de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. E eu tava com muita saudade dessa sensação, sabe? Quando você começa um novo livro, eu não sei se já aconteceu contigo, e você fica tão envolvido na história que você não consegue parar de ler, você leva o livro para tudo que é canto, porque qualquer minutinho que você tem, você quer ler um pouquinho mais e ver o que vai acontecer. Então, eu tava com saudade dessa sensação. E eu tava com muita dificuldade de encontrar um livro assim de história, de narrativa que me prendesse. Eu tentei baixar várias amostras no Kindle de romance, de fantasia, de romance espírita também, mas não sei, não tava dando certo, eu não tava me sentindo tão envolvida com a história, com os personagens. E aí, bem nessa época, meu pai me mandou mensagem dizendo que ele tinha acabado de escrever o livro novo dele. E geralmente ele me manda o arquivo antes para eu ler e ver se tem algum feedback. Então ele me mandou o arquivo em PDF da Red Alliance e eu coloquei no meu Kindle. E eu lembro que no momento que eu comecei a ler, eu simplesmente não conseguia parar. Então foi um livro que me deu demais essa sensação que eu estava há muito tempo querendo encontrar no livro. Então ele tem mistério, ele gera essa sensação de curiosidade, cada capítulo é escrito de um jeito que você quer saber o que vai acontecer, então você quer ler o próximo. Ele também tem romance e ele tem momentos que você se emociona, então pra mim ele tem tudo que eu buscaria num livro, sabe? Tipo um pacote completo. E aí só pra você entender um pouco mais a história, o personagem principal ele se chama Carl. Ele é um empresário influente que vivia na Áustria na época da Segunda Guerra Mundial, na verdade nas vésperas da Segunda Guerra, e ele não se conformava com os rumos que o regime político do seu país estava tomando. E aí, certa noite, ele recebe uma proposta sigilosa para formar uma rede secreta para ajudar a salvar a vida de algumas famílias de judeus que estavam sendo perseguidos. E aí, a cada passo, vão aumentando, né, os perigos, eles vão descobrindo informações secretas, aí eles começam a repassar algumas dessas informações para ajudar na derrocada alemã e várias outras coisas. E o mais incrível é que é realmente baseado em uma história real. Teve todo um trabalho extenso de pesquisa por trás. Por isso que eu falei antes que eu realmente queria que essa história chegasse ao máximo de pessoas possível, porque é uma história muito inspiradora. Quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei pensando nas pessoas que deram o seu melhor ao longo da história para fazer o bem, mesmo em situações desafiadoras. Então, eu achei muito inspirador isso. Então eu realmente recomendo de coração esse livro porque ele é maravilhoso e ele vai te prender do início ao fim, eu tenho certeza. Então eu vou deixar aqui inclusive na descrição o book trailer do livro para quem se interessar e quiser saber mais sobre ele. Vamos agora para o segundo livro da lista. Depois que eu terminei de ler a Red Alliance, eu fui atrás de outros livros de narrativa porque foi muito divertido me envolver na história que eu estava lendo dessa forma. E aí eu acabei encontrando esse outro livro que chama O Passeador de Livros e eu achei um encanto porque a história é muito leve, muito divertida. Ele fala sobre um senhorzinho que ele é um livreiro e aí todo dia ele tem uma rotina que ele sai da livraria e ele vai na casa dos clientes entregando um livro para eles. E aí ele é conhecido na cidade por saber exatamente qual é o livro que aquela pessoa vai gostar. Ele sempre acerta na recomendação de livro. Até que um dia ele começa a ser seguido por uma menininha que vai acompanhando a rotina dele, fica seguindo e vendo o que ele está fazendo ali, entregando o livro para os clientes. E aí essa convivência do senhorzinho com a menina vai mudando a vida dele também. E ela é muito esperta, ela tem várias sacadas, assim, muitas partes do livro que são muito divertidas de ler.
e ela percebe que, na verdade, ele não está entregando o livro ideal para cada pessoa. Porque cada pessoa, cada personagem está passando por uma situação, uma questão, alguma coisa específica que, na verdade, eles podem escolher um livro que vai ajudar a pessoa naquela situação que ela está passando. Então ela, junto com o livreiro, eles começam a identificar qual é o livro certo que eles podem entregar para cada pessoa. E uma das coisas que eu mais gostei nessa história é que eu achei a construção dos personagens muito única. Cada personagem é muito peculiar e eu achei isso muito interessante. Teve várias passagens do livro que eu marquei justamente porque foram escritas de uma forma tão diferente e tão interessante que eu fiquei com vontade de voltar e ler de novo aquelas partes. Então é um livro muito leve e muito divertido que eu achei muito boa a leitura também. Bora agora para o número 3. O próximo livro ele é de ficção, ele se chama Antes que o Café Esfrie e foi uma leitura bem diferente do que eu tô acostumada. É um escritor japonês e parece que esse livro dele tá bem conhecido. Então ele fala sobre um café em que você pode voltar no tempo. E aí só por essa sinopse já me ganhou, porque eu adoro histórias de viagem no tempo. Então é muito legal que aí você vai acompanhando os personagens que vão entrando no café e eles vão descobrindo que o café tem essa peculiaridade e aí eles querem voltar no tempo. Então, por que eles querem voltar no tempo? O que eles querem fazer? E tem algumas regras. Então, uma delas é que nada do que você fizer no passado vai alterar o presente. E tem uma outra regra também muito importante que é você, quando faz essa viagem no tempo, tem que voltar antes que o café esfrie. E aí é legal porque eu ficava sempre com essa curiosidade. Será que o personagem vai conseguir voltar antes que o café esfrie? Que ele vai contando várias histórias de pessoas que decidem fazer essa viagem no tempo lá no café. Então também foi um livro que eu gostei demais e entrou para minha lista de favoritos desse ano. E antes de eu seguir para o próximo livro, eu quero aproveitar para pedir, se você estiver gostando desse vídeo, aproveita e deixa aqui um like, se inscreve no canal, porque isso vai me ajudar demais e vai fazer com que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas também. E agora vamos para o livro número 4. O próximo livro, ele também é de espiritualidade e ele se chama Das Coisas que Eu Vi e Senti de Jesus. Então ele foi psicografado pelo Espírito Natanael, que foi um dos discípulos de Jesus. Ele também é conhecido como Bartolomeu, então ele era chamado dessas duas formas, Natanael ou Bartolomeu. Em cada capítulo do livro ele narra a história de algum personagem que viveu na época de Jesus e que teve contato com Jesus e com algum ensinamento dele diretamente. São histórias que não estão na Bíblia e cada personagem ele está passando também por alguma situação específica, alguma questão emocional, alguma dificuldade. E aí é legal porque tem o conselho que Jesus deu para essa pessoa, qual é a perspectiva de Jesus sobre aquela situação. São histórias que aconteceram há muitos anos atrás, mas que a gente consegue tirar muitos insights para aplicar na nossa vida hoje em dia mesmo. Porque são questões que as pessoas estão passando que até hoje as pessoas têm dificuldade, porque estão ligadas a questões emocionais, a dificuldades comuns entre as pessoas, por exemplo, dificuldade de se auto-perdoar, não saber qual caminho seguir, entre outras coisas. Então, cada capítulo tem uma história diferente e eu, pelo menos, tirei vários insights para aplicar na minha vida. Bora agora para o livro número 5. Ele se chama Seja Líder Como o Mundo Precisa. Ele foi escrito pelo João Paulo Pacífico. Ele é brasileiro, ele tem uma empresa e uma ONG. E esse livro fala sobre como cada um de nós tem um potencial imenso de fazer a diferença, de gerar um impacto positivo, seja através do nosso trabalho, na vida de outras pessoas, no mundo, enfim. E aí ele fala sobre a gente assumir a postura de líder, o que não significa que a gente precisa ter um negócio ou que a gente precisa estar numa posição de chefia onde a gente trabalha, mas sim é a questão da atitude, de você querer fazer diferente, de você querer contribuir, gerar uma transformação positiva. E aí nesse livro é legal que ele traz vários exemplos práticos de como você pode fazer isso e várias histórias reais de pessoas que estão fazendo a diferença e também de negócios que querem contribuir com algo mais que vai além do produto ou do serviço que oferecem. Então que realmente querem deixar uma contribuição positiva para as pessoas, para a sociedade, para o mundo. E isso é uma coisa que eu acredito e defendo demais, porque eu acho que as empresas elas têm um potencial muito grande também de fazer a diferença e de poder gerar uma transformação. E eu acredito também que o mercado está caminhando cada vez mais para isso. É claro que tem muitas empresas que ainda não estão nem aí para essas questões, mas por outro lado tem outras empresas que estão realmente contribuindo com uma mudança positiva. E as pessoas estão mais atentas para isso também, elas estão demandando mais isso das empresas. E à medida que elas vão cobrando isso dos negócios das empresas, isso vai também impulsionando uma mudança no mercado, na sociedade.
Então foi um livro que eu achei muito inspirador e eu gostei demais do fato dele ter reunido todas essas histórias de pessoas e de negócios que estão contribuindo para essa transformação positiva e poder encontrar todas essas histórias num livro só. E vamos agora para o livro número 6, ele se chama Da Semente ao Fruto e foi escrito pelo Guardião Veludo, que está muito ligado aos trabalhos da Casa do Consolador. Então, nesse livro, ele conta a sua trajetória evolutiva desde a época que ele estava voltado para o mal, e aí como que foi esse processo dele de evolução e as diferentes encarnações, até quando ele conhece o Tupã, que passou a ser o mentor dele, e aí todos os aprendizados que ele teve com o Tupã, que foi mudando a forma dele de enxergar muitas coisas, e foi quando ele teve um despertar espiritual mesmo, e aí depois disso ele começou a trabalhar no bem. E hoje em dia ele tem um trabalho muito importante como guardião, ele faz a proteção de vários locais, de pessoas, entre outras coisas, e nesse livro também ele conta que há muitos anos atrás ele veio como exilado de outro orbe. Então ele conta como era a vida lá. Então a sociedade de lá estava muito corrompida, ele conta quais foram as consequências espirituais disso e outras coisas. Então ele traz muitas informações novas e interessantes. Eu acredito que é um livro um pouco mais, talvez, avançado para quem está começando a estudar assuntos de espiritualidade, mas foi um livro que eu gostei demais da leitura e ele deixa uma mensagem positiva sobre a gente estar sempre aprendendo com nossos erros, evoluindo e a importância da gente ir se melhorando a cada dia. Bom, essas foram minhas leituras favoritas desse ano, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui se você já conhecia algum desses livros, se você já leu algum deles e qual é o seu livro favorito. Comenta aqui, vamos fazer uma lista colaborativa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui um like, seu comentário, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.